Shalom, queridas. Mais uma etapa, mais um dia, e agora a gente está realmente caminhando para o final dessa primeira parte, né? Que é a parte de nós nos alinharmos, de nós nos limparmos. E eu não tenho dúvida que nesses dias, esse é o nosso 17º dia, eu não tenho dúvida que até aqui você foi muito confrontado. E se você está aqui até agora, já se considere vitoriosa, porque são poucas que aceitam trilhar, caminhar pelo caminho estreito, né? A gente geralmente quer o caminho largo. Qual é o caminho largo? Aquele caminho que dá estabilidade para minha alma, aquele caminho onde eu estou certa, aquele caminho onde a justiça é minha, onde eu faço do meu jeito, né, onde eu carrego os meus fardos e as minhas bagagens. Mas se você está até aqui, até esse momento, se permanecendo firme e fiel, creia, o Senhor está fazendo algo grandioso na sua vida e vai fazer na sua casa também. Hoje, para variar, né, o tema não é um tema muito fácil, é um tema difícil porque vai nos tirar de algumas coisas. Difícil no sentido de ministrar, porque é muito difícil a gente se olhar, queridos. Eu não sei se você tem entendido isso. Eu não sei o que está passando, o que Deus está fazendo dentro de você, mas como é difícil a gente se olhar, né? A gente é muito extremista. O apóstolo Éder sempre fala do perigo dos extremos, né? Ou de você estar muito lá ou muito cá, porque Deus é um Deus no centro. Deus estava no meio do tabernáculo, né? Meu Deus, as tribos ficavam em volta, o Senhor estava no meio, né? Os 12 apóstolos, Jesus estava no centro. Deus sempre é o caminho do centro, e a gente está sempre nos extremos, né? Ou a gente está no extremo se achando demais, ou a gente está no extremo se achando de menos, né? E esse não é o caminho, esse não é o caminho de vitória. E às vezes é muito difícil a gente se olhar e se ver realmente como nós somos, né? Olhar e ver as verdades que existem dentro de nós. E esse tempo chegou na sua vida, né? Esse tempo chegou na sua vida. E esse tempo é bom demais. É o melhor tempo que você vai viver. Porque você vai ver que de agora para frente, se você decidir fazer de tudo que a gente tem falado uma prática, você vai começar a ver os frutos disso, você vai começar a ver como que a sua vida vai ser transformada. A gente já tem tido testemunhos, né? Inclusive, eu quero te convidar. Manda um áudio aí, manda um videozinho. Seja uma motivadora daquilo que Deus já está fazendo. Porque tem mulheres que no começo Deus já começou a falar, fazer, ter resultado, outras não. Cada uma Deus trabalha de uma forma. E você pode ser um canal para trazer fé no coração das suas irmãs, amém? Hoje, o que nós vamos falar? Primeiro, a atirar pedras. Esse é o nosso tema. João 8,7 diz assim: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Ai, Jesus, como é difícil isso, né, queridos? Porque nós temos uma tendência a classificar pecados. Então, a gente não é que a gente se ache muito santa, não, nem é disso que eu estou falando. Porque eu sei que a gente sabe que nós temos pecado, mas nós temos a tendência de achar que os nossos pecados são menores, são mais santos do que o pecado dos nossos maridos, do que o pecado dos nossos filhos, do que o pecado daqueles que nos rodeiam, né? E a Bíblia diz assim, que a gente deve considerar o nosso irmão maior do que a nós mesmos. E a gente dificilmente considera. Por quê? Porque a gente tem as nossas verdades, né? A gente sabe, mas eu oro tanto, eu jejuo tanto. E, queridos, é verdade. Porém, tem coisas que você não tem. Tem coisas que eu não tenho. Apesar de todas essas verdades que o Senhor tem me dado, tem tantas coisas que vocês são maiores do que eu. E é por isso que a gente tem que considerar o maior do que o outro, nós precisamos depender uns dos outros. E daí o problema é, eu até consigo ver isso na igreja, eu até consigo ver isso no pastor, eu até consigo ver isso nos amigos, mas quando chega dentro de casa, a gente atira pedra. Porque a gente se esquece que nós
também temos pecado. Em 1 João 8 diz que se alguém disser que não tem pecado, está se enganando a si mesmo. E a verdade não está em nós. Queridos, e isso é tão sério, né? Porque se a verdade não está em nós, o que está em nós? A mentira. Se eu me coloco num nível de santidade, num nível de altivez, num nível de grandeza, e daí a verdade de Deus não está em mim, é porque a mentira está em mim. E daí, o que diz João 8,44? Que o pai da mentira é quem? É o diabo. E daí eu estou dando paternidade, eu estou me colocando como filha de Satanás. Por quê? Porque eu decidi andar numa história que não é a história do Senhor. É verdade que talvez os nossos maridos não sejam da forma como nós gostaríamos que fosse. E talvez é verdade que ele esteja em pecado e você esteja aqui pagando esse preço. Porém, não cabe a mim e a você levantar e falar assim, eu vou atirar pedra. Eu vou jogar pedra porque eu tenho condições. Nós não temos condições, queridos. Porque a Pamela até falou, né, que eu estou ministrando obras da carne com a igreja local. E já tem quase 2 meses que a gente só está falando sobre obras da carne. E eu até falo com eles constantemente, quase toda sexta-feira eu tenho ministrado isso no Shabbat. A gente olha para as obras da carne e a gente quer usar isso para o novo convertido, a gente quer usar isso para o evangelismo, a gente quer usar para julgar o irmão que está em pecado. Querido, mas esse texto das obras da carne, ele foi escrito para a igreja, né? Paulo falou, ei, vem cá, deixa eu falar um negócio para vocês. Tá vendo isso aqui, essa classificação? Vamos ler lá? Gálatas 5, 19 e 20. É assim que Deus vê o pecado, porque as obras da carne são manifestas. Olha Paulo dizendo, as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, e vai por aí adiante, né? Inimizade, porfias, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias, facções, invejas, glutonaria, sem a qual ninguém herdará o reino dos céus. Aqueles que tais coisas praticam. E coisas semelhantes a essa, né? Ainda tem essa parte no texto. E coisas semelhantes a essa. E daí, olha só o que a gente faz, queridos. Às vezes, vamos colocar lá o marido que é em adultério. Ou o marido tá na prostituição. Ou o marido tá... Não consegue sair da pornografia, da masturbação, que é algo muito comum. E não deveria ser, né? Inclusive, até a igreja tem como comum, só o sangue de Jesus. E a gente olha para isso, e eu sei, queridos, que quando você pega o seu marido assistindo uma pornografia, quando você vê o seu marido se masturbando, ou quando você descobre que ele está fazendo essas coisas, para a mulher é como se ele tivesse sido pego em flagrante com outra mulher, né? A dor é bem semelhante à dor dessa traição, né? Porque vem sobre nós, mulheres, um sentimento de inferioridade, um sentimento de que eu não sou capaz, de que ele não se satisfaz comigo, né? Que ele precisa de outros meios. E daí a gente olha para o pecado sexual e a gente quer tirar pedra. Você faz isso, você faz aquilo, você. E a gente atira pedra as nossas pedras são as nossas palavras, né? A gente atira pedra. Mas será que hoje? Vou te dar isso. Vou te dar isso como tarefa do dia hoje para o seu caderninho. Você vai, além de anotar esse texto, primeiro a tirar pedra, aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra, João 8, 7, você vai colocar no normal aí, que você tem colocado no seu caderno, e depois você vai colocar Gálatas. E daí você vai colocar as obras da carne. E você vai estudar sobre as obras da carne. E eu quero te convidar a confessar quais são as obras que você pratica. O que você tem feito. Porque nós, mulheres, queridos, a gente é cheio de inimizade. A gente é cheio de inimizade. A gente tem uns negócios de que, estão falando mal de mim. Você viu? As duas conversaram e me olharam. Estão falando mal de mim.
Ai, não vou andar com fulano porque eu não fui com a cara dela. A gente tem uns negócios, sabe? De fazer divisão, de fazer contenda. Isso tudo, queridas, está no mesmo pacote da prostituição e do adultério. Paulo não disse, olha, se você comete prostituição, adultério, lascívia, impureza, né? Porque impureza entra essas práticas de sexo visual, né? Se você comete essas coisas, para você tem um mármore do inferno. Mas se você comete ira, inimizade, contenda, divisão, então para você é menos, tá? Glutonaria, então, eu só vou colocar aqui porque tem que colocar. Queridos, não é isso. Tá tudo no mesmo pacote. É lógico, queridos, que o nível de destruição da alma é outra história. É lógico que as consequências do pecado é outra história. Mas o que eu quero dizer para você nesse dia é: nós não temos condições de tacar pedra em ninguém. Porque se nós somos verdadeiros com nós mesmos, e se nós somos verdadeiros com o Senhor, e se nós somos verdadeiros com o nosso cônjuge, a gente vai reconhecer que a gente talvez tenha até mais falhas do que eles. Queridos, eu escuto tanta coisa dentro do nível de aconselhamento, e eu não quero falar aqui como exposição, eu quero trazer um alerta para que você consiga se ver, sabe? Vocês acham que no meio cristão não tem mulheres que na hora que estão com seus maridos pensa em outras situações para poder entrar no clima? Por quê? Porque tem situações no casamento não resolvida e é mais fácil você viajar na mente do que você resolver a situação. E daí, queridos, não entende que isso é pecado. Isso é impureza. Mas daí, quando vê o marido fazendo algo, a gente se levanta. E se levanta numa pompa de santidade. Porque eu sou uma mulher de oração, porque eu faço. Quando ainda não usa Deus. Deus me mostrou. Deus me falou. Nós precisamos, queridos, nos posicionar. Olha, eu falando de novo sobre se posicionar. Queridos, primeiro, porque Deus nunca vai mostrar algo para dividir o seu casamento. Primeiro ponto. Ah, pastora, é lógico que Deus vai expor o pecado. Deus expõe o pecado para a santificação, para a limpeza, para a correção, para que a aliança seja estabelecida, não para divisão. E quando Deus vem expor o pecado, é porque Deus já alertou de várias formas. E a pessoa endureceu o coração. Daí que eu fiz, que o amor que Deus tem pelos nossos maridos é o mesmo amor que ele tem por nós. Jesus morreu por todos. Jesus morreu pelo seu marido. Jesus morreu pelo meu marido. O meu marido e o seu marido é uma peça importantíssima para o reino de Deus nessa terra. E nós precisamos entender isso e ser cooperadores de Deus para que o propósito de Deus se cumpra. Queridos, entenda, o propósito de Deus é maior do que você e eu. Será que você consegue entender isso? Será que você consegue repetir comigo? O propósito de Deus é maior do que eu. E eu não estou querendo te inferiorizar, eu estou querendo colocar você no lugar aonde ele é o destaque e aonde você é a peça que funciona dentro dessa engrenagem do reino. Uma peça funcional. Independente do seu marido, do que seu marido fez, hoje é o dia de você falar assim, Senhor, eu vou começar a lutar contra mim. Como? Senhor, eu perdoei, agora eu quero ser curada. Porque eu não quero mais tocar nesse assunto, eu não quero mais sentir dor por essa situação. Senhor, eu libero ele para ele ser, para ele andar, para ele caminhar. Eu estou liberando esse homem. Olha o que a Bíblia diz, queridos, sobre perdão. Vamos lá? Mateus 6:15. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará
também não é perdoado. E daí, queridos, a gente vê um monte de mulheres dentro da casa do Senhor, amarguradas, ofendidas, com o coração cheio de mágoa, agindo e reagindo dentro da igreja, entregando profecia, colocando a mão sobre a cabeça dos outros. Queridos, se você não é perdoada, Deus não está te usando. A história de Deus usa até uma mula, é verdade. Você vai se comparar a uma mula agora? Queridos, eu quero ser comparada aos profetas, eu quero ser comparada aos apóstolos, eu quero ser comparada com quem foi fiel. Eu não quero ser comparada a uma mula. Que mula nem salvação tem. De que adianta ser usada, queridos, e no último dia o Senhor olhar nos seus olhos e dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. De que adianta? Dentro das obras da carne, o mais importante é você sair das obras da carne para que você dê frutos. Frutos do Espírito. Para de ficar obras más. Eu tenho um coração mau, mas eu quero renunciar a isso. Eu quero sair das obras da carne. Eu quero parar de dar fruto para Satanás. E eu quero dar os frutos do Espírito. Senhor, arranca de mim, arranca da minha genética toda a maldade. Tudo aquilo que vem, Senhor, que está enraizado dentro de mim, arranca. Eu perdoo, eu libero. E daí você vai andar lutando contra você, tirando essas ervas daninhas, arrancando, arrancando, arrancando. E quando você vê, você vai dar bondade. Porque o fruto é natural. E daí você também tem que entender que você precisa dar todos os frutos. Os 9 frutos você tem que dar. Como assim, pastora? Eu fiz a campanha só para ser cheia do amor. Queria dizer, fruto do Espírito. Se o Espírito Santo habita em você, vamos lá. Laranja. A laranja, ela é cheia de vitamina C, né? Mas no bagaço dela tem fibras que ajudam no intestino. A vitamina C não é somente para não da gripe, ela ajuda a limpar a pele, tirar mancha, limpar melasma. Minha filha mexe com estética, então eu acabo aprendendo algumas coisinhas. A vitamina C, ela tem, a laranja, ela tem mais coisas, não é só a vitamina C. E ela é uma fruta só. O Espírito Santo é um só. Se ele habita em você, você tem que dar o fruto da mansidão, o fruto da bondade, da longanimidade, da benignidade, do amor, da fé. Você tem que dar os frutos. Só que alguém só pode dar o fruto do Espírito se sair da obra da carne. Eu falei isso quando estava ministrando, e a Pamela é testemunha disso, ela até mandou uma fotinha esses dias, sem graça no mundo. Quando a gente era da célula, eu fiz um propósito na célula, 9 semanas, cada semana falando um fruto do Espírito. Aí no final deu um chaveirinho falando dos frutos do Espírito. De que adianta eu te ensinar sobre o fruto do Espírito se você está cheia de obra da carne? O fruto é natural. E a obra da carne é o fruto da carne. Alguém que anda na carne manifesta o fruto da carne. Se o seu marido está manifestando o fruto da carne, é porque ele ainda não é espiritual. E daí a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é trazer o espírito, é viver no espírito. E daí, pastora, mas você não conhece meu marido. Eu já perdoei, ele vai lá e faz de novo. Lembra do que diz Jesus? Perguntaram para Jesus: Senhor, mas até quantas vezes eu tenho que perdoar? E o Senhor disse assim: você tem que perdoar até 70 vezes 7. Não foi isso? Lucas 17:4 diz assim: se pecar contra ti 7 vezes ao dia, 7 vezes no dia vai ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. 70 vezes 7. Sabe o que é 70 vezes 7? Vai perdoar até que você, não é que está sendo perdoado, até que você seja perfeito. Porque o 7
é o número da perfeição. 70 vezes 7. 70 está relacionado à maturidade. Até que você seja maduro e perfeito e o seu coração não seja preso em pequenas coisas. Decida perdoar. Daí a gente pensa assim, não, mas olha, eu não consigo perdoar. Porque o que ele me fez foi muito sério. Eu sei. Mas você só consegue ser curado dessa dor no dia que você perdoar. Porque se você não é perdoado, você não tem acesso, querido. Você não tem acesso a Deus, o seu acesso está bloqueado. E daí você precisa perdoar. Pastora, foi muito doído. Eu tenho atendido uma jovem que foi estuprada. E sabe uma coisa que eu digo para ela? Doeu demais, eu sei. E esse homem merece toda a raiva que você sente. Ele merece. Mas e você? Merece, além de ter sido estuprada, ainda ficar carregando essa raiva? O que você sofreu já não foi um dano grande demais? Queridas, o dia que Deus falou comigo sobre o perdão, e eu falei, uau, Senhor, tô saindo de cena. Sabe, o Senhor ministrou no meu coração que quando eu não perdoo, eu estou falando para Deus assim, Senhor, eu vou agir porque o Senhor não vai agir na minha causa. Então, quando eu não perdoo, é mais do que entre eu e o meu cônjuge, ou entre eu e meu amigo, ou entre eu e minha família. É mais. É eu dizer para o Senhor é injusto. O Senhor não tem força para cuidar de mim. Então, eu resolvo essa parada. Eu resolvo, eu não vou olhar na cara, eu não vou conversar, eu resolvo do meu jeito. Lembra de Jonas? Jonas vai lá, não vou, sabe por quê? Que eu vou chegar lá, vou falar, esse povo vai se arrepender, o Senhor ainda vai perdoar. A gente quer o perdão, mas a gente olha para as pessoas e quer mostrar para o Senhor quem é digno de receber o perdão ou não. Então, a gente quer agir na força do nosso braço, mostrando para Deus como é que se faz. Largue as pedras. Solte. Solte as pedras. Pare de tacar pedras. E hoje decida perdoar. Decida falar para o Senhor, Senhor, olha, doeu. Eu me senti assim, eu me senti que o Senhor não me amava, que o Senhor não me protegeu. Eu me senti assim, 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 mas hoje eu perdoo e eu saio desse vitimismo, eu saio dessa culpa. Eu saio de culpar o Senhor. Eu recebo o teu perdão, eu recebo o teu amor. Senhor, mas existem marcas em mim, existem dores em mim e eu preciso ser curada. Depois que você se confrontar nas obras da carne, coloca no seu caderno quais são as dores que você precisa ser curada. Pai, está aqui. E a tua palavra diz, Senhor, que pelas pisaduras de Cristo eu fui sarada. Senhor, essas pisaduras têm que fazer efeito na minha vida. Eu quero ser curada dessa dor. Eu quero lembrar dessa dor sem dor. Eu quero lembrar da história, para que essa história seja poderosa na vida de outras mulheres. Mas eu quero estar acima dessa circunstância. Eu quero estar acima desse sentimento. Não com superioridade, Senhor, mas sabendo que o Senhor é o meu Deus, o Senhor é aquele que julga as minhas causas. Sabendo que o Senhor me perdoou, e com o mesmo perdão e amor que eu recebi, eu quero agir com meu irmão. E o meu marido é o meu marido, mas ele também é o meu irmão, porque nós dois somos filhos do Senhor. Tome uma decisão hoje, queridas. Se esvazie. Se esvazie. Deixa esse fardo que você está carregando, que está te sufocando, que tem te matado. Sabe? Larga, troca pelo fardo de Jesus que é leve. Sai desse lugar. Sai. Se limpa, se lava. Se santifique. O evangelho é alegria, é gozo, é paz. O evangelho
tem problemas, tem perseguições, mas são momentos. E as perseguições, as afrontas, as aflições não nos roubam a verdade, a alegria do Senhor que está em nós. Decida viver as verdades do Evangelho na sua vida. Decida sair da justiça própria. Decida sair deste lugar que tem roubado você. Sabe, queridos, tem uma história na Bíblia que eu sempre uso para o perdão. E eu vou usar aqui. Conta essa história, Jesus contando uma história de um homem que tinha uma grande dívida com um rei. E daí, esse rei chamou esse homem e falou assim, olha, você está me devendo, eu vou vender sua esposa, seus filhos, se você me pagar a dívida. E esse homem começou a chorar e falou assim, Senhor, não, tem misericórdia de mim, eu vou te pagar tudo, eu não sei como, mas eu vou te pagar, tem misericórdia de mim. E aquele rei, ele se compadeceu daquele homem. E ele liberou ele da dívida. E a dívida dele era muito grande. E daí aquele homem saiu, né? Feliz da vida, o rei havia o liberado. E daí ele encontrou um conservo. E esse conservo tinha uma dívida pequenininha com ele. E quando ele viu o conservo, ele lembrou da dívida que o conservo tinha com ele e falou assim, vem cá, pode me pagar. Paga o que você me deve. E o conservo falou assim, Senhor, tem misericórdia. Eu não tenho com o que te pagar, mas eu vou te pagar. E ele, não, você vai me pagar agora o que você me deve. E algumas pessoas que tinham visto o que aquele homem tinha passado, foi lá no rei e falou assim, Senhor, sabe aquele homem que o Senhor perdoou? Então, ele está lá fora, pegando uma pessoa que deve menos para ele, está torturando essa pessoa. E o rei falou assim, chama ele de volta. E o rei fala para ele assim, você deveria ter feito com aquele homem o que eu fiz com você. Como você não fez, agora você vai ser lançado para os espíritos atormentadores, até que você pague o que me deve. O que isso quer dizer? Queridos, nós tínhamos uma dívida enorme para com o Senhor. Nem se compara à dívida que o nosso marido tem conosco. Nós não éramos nem salvas. O Senhor encontrou muitas na prostituição, outras na bebida, outras na droga, outras na fornicação, em várias situações. O Senhor foi lá e nos alcançou. E nos alcançou e nos trouxe. E quando Ele nos trouxe, a gente manifestava todas essas obras da carne que a gente leu e ainda manifestava as demais. E coisas semelhantes a essas, nós manifestávamos também. Cheias de inveja, de avareza, de mentira, de engano. E o Senhor nos perdoou. E daí agora o nosso marido vem e faz para nós coisas muito menores do que nós fizemos para o Senhor. E a gente acha que tem o direito de ser superior e não perdoar. Mas sabe qual é o problema disso? Quando eu não perdoo, o Senhor me lança em um lugar de escuridão, aonde espíritos atormentadores vêm sobre mim. E daí, queridas, talvez você não saiba o porquê que você tem insônia, porquê que você está ansiosa, depressiva. Talvez você não saiba por que você tem engordado tanto. Talvez você não saiba por que você não sente paz. Sabe por quê? Porque tem torturadores te apertando. Porque o seu coração está cheio de mágoa. Decida hoje. Larga as pedras. Larga as pedras. E fale para o Senhor, eu perdoo. Eu não sou superior a Ele e muito menos superior ao Senhor. Com o mesmo perdão que eu fui alcançada, eu quero alcançar o meu marido. Eu perdoo, Pai. Eu perdoo, eu saio da cena da justiça própria. Eu saio da cena da mágoa, da ofensa, eu saio dessa cena, eu saio deste lugar. E eu decido perdoar. Porque eu também quero o teu perdão. E daí você vai para o Senhor e peça perdão por toda arrogância, por toda soberba, por toda altivez, por toda falsa santidade. Aí você pega esse caderno, tudo das obras da carne que você marcou, que você pratica, e fala aqui, Senhor, olha como eu era uma fariseia.
muito bonita por fora, mulher de Deus, mulher de oração, mulher de jejum, mulher de línguas, mas por dentro podre e me achando superior e achando que eu tinha condições de estar assim. Mas hoje eu tiro minhas vestes e eu mostro para o Senhor as minhas feridas, a minha lepra, e eu peço, cura-me, Jesus. Terminando, queridos. Ao terminar, tire um tempo para o Senhor hoje. Tire um tempo para o Senhor, se desarme. Se desarme. Se despa de toda situação que tem te colocado bem perto da religião, mas bem longe de Deus. Se até o dia de hoje é o 17º, né? Se até o dia de hoje você levou isso aqui de qualquer jeito, volta lá no começo. Os vídeos não são tão longos assim, assiste 2 por dia. Mas decida ser uma mulher de Deus. Decida ser uma árvore que dê os frutos do Espírito. Você não foi chamado para ser juízo. Você foi chamado para servir. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te levante e que você viva em toda intensidade esse tempo de santificação para a honra e para a glória de Jesus. Amém? Shalom, shalom, queridas. Deus te abençoe. Daqui 4 dias a gente se encontra para o último vídeo dessa etapa. Eu espero que ao encerrar você já esteja no caminho de ser uma nova mulher. Deus te abençoe.